Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha preparação para a prova de linguagens do Enem e como a tua preparação pode ser a melhor possível. Então vamos direto para as dicas. Primeira coisa que eu tenho para dizer, e vou tentar ser sucinta para o vídeo não ficar enorme, é que as pessoas têm a tendência de achar que a prova de linguagens é apenas de interpretação, mas isso não é verdade. Quando a gente pega, tem várias questões em que se torna mais possível ver isso. Tem várias questões que o pessoal que vai para elas tentando interpretar acaba se confundindo, acaba se perdendo, porque na verdade ela é uma questão de conteúdo. A gente acaba confundindo isso às vezes, porque todas as questões do Enem, elas têm uma introdução, elas têm um texto ou uma imagem e são contextualizadas. Muitas vezes a gente acaba confundindo isso com interpretação. Mas assim como eu não faria uma prova, por exemplo, de natureza do Enem, achando que é só interpretar só porque ela é cheia de texto, a gente não pode fazer isso com a prova de linguagens também. Muitas questões, na verdade, são sim de conteúdo, a gente consegue fazer elas de forma muito mais rápida e até um pouco óbvia se a gente estudou bem aquele conteúdo, a gente bota o olho e já sabe exatamente a resposta, sem ficar lendo 50 vezes os textos de apoio da questão e tentando tirar água de pedra ali, tentar achar alguma coisa que nos leve a interpretar uma resposta que devia estar na nossa memória, na nossa lembrança do conteúdo estudado. Então eu fiz uma lista com os principais conteúdos que você não pode ir sem para a prova de linguagens, e eu tenho eles aqui. Primeiro de tudo, funções e elementos da linguagem. Esses conteúdos eu coloquei eles junto porque eles estão extremamente interligados e muitas vezes o Enem cobra exatamente isso, a ligação entre a função e o elemento da linguagem envolvidos em algum texto. Muitas vezes é um texto de algum autor falando sobre como foi fazer uma poesia ou escrever uma música. E tu tem que ser capaz de identificar que é isso que caracteriza uma metalinguagem. Ou ele vai falar sobre função emotiva, sobre função conativa ou outras funções. É extremamente importante conseguir identificar elas e as principais características. Variação linguística, tá? No Enem praticamente todo ano, não tem como ir fazer a prova sem ter ouvido escutar é bom, sem ter ouvido falar disso, sem ter pelo menos dado uma olhada. Geralmente não vai estar sendo aqueles nomes difíceis, variação diatópica, esse tipo de coisa. Vai ser o significado de cada variação, se ela é inadequada ou adequada para a situação, saber que a gente não considera as variações erradas, mas sim adequadas ou inadequadas para determinada situação. Assim como saber diferenciar a linguagem culta e a linguagem não culta, ou formal e informal. Outro conteúdo importante são as escolas, períodos literários. Isso, claro que acaba sendo diferente da forma que muitas pessoas veem na escola. Muitas vezes na escola acaba sendo aquela decoreba, é desse ano, aquele ano, são essas características específicas. E no Enem acaba sendo de forma um pouco mais holística, não sei se é essa a palavra, mas de uma forma que vai tentar perceber se o aluno ele sabe o contexto, se ele sabe os principais autores que escreviam nessa época, as características. É um conteúdo super importante de literatura que pode estar na sua prova de linguagens. Coesão e progressão textual, também é importante, identificar estratégias dentro de textos de apoio que muitas vezes o enunciado vai trazer. Campanhas publicitárias, gente, vocês já pegaram assim uma unidade de prova de linguagens antiga, de simulado para fazer? Provavelmente viram todas essas coisas que eu tô falando, porque a prova de linguagens, o Enem inteiro, mas a prova de linguagens é uma prova que segue muito padrões, assim, tem alguns padrões de questões que estão sempre lá, inclusive se quiserem posso trazer um vídeo específico sobre esses padrões de questões de linguagens do Enem. Mas campanha publicitária é uma coisa que tem sempre, vai ter geralmente uma foto, tem aquelas que já caiu vários anos sobre direção, sobre ser consciente dirigindo no trânsito, etc. Ou vai ser alguma outra campanha, muitas vezes elas são sobre temas mais sociais, assim, já teve sobre cuidar de animais tá difícil, de animais de estimação, sobre adoção de crianças. Então a campanha geralmente aparece
a imagem, o texto e vai pedir a conexão entre essas duas coisas. O que liga a imagem e o texto? Qual a conexão de ideias? Ou vai pedir a estratégia que é utilizada como forma de convencer o leitor. E uma coisa que eu não podia deixar de mencionar é a Semana de Arte Moderna de 22, porque isso pode aparecer tanto nas questões contabilizadas como artes, como nas questões de literatura. Então, é importante conhecer o contexto, conhecer quem foram as principais pessoas envolvidas, quais foram as mudanças que isso trouxe para o Brasil e para a arte que a gente conhece hoje. Alguns pontos de atenção na sua prova de linguagens. A gente não quer que você perca questão por bobagem, igual acontece com muita gente. Fica minutos assim, lendo a questão, lê o enunciado, lê o texto de apoio de novo, lê as alternativas, entende um monte de coisa, fica quebrando a cabeça e no fim erra a questão por alguma bobagem, porque se prestasse um pouco mais de atenção ou se soubesse onde deve prestar atenção, isso não teria acontecido. Por isso que eu venho aqui dizer para vocês, o enunciado é a parte mais importante da sua questão. Não é o texto de apoio e não é nem mesmo a alternativa, porque existe algumas questões que a alternativa em si tá certa, você lê ela, tá ótimo, bonito, é isso aí, isso que tu estudou no teu cursinho, no teu colégio, sabe, lembra, vai lá e marca. Mas é isso que a questão tá te perguntando? É isso que você precisa conferir antes de marcar qual que é a alternativa, lê de novo. Lê o enunciado e lê a alternativa e pensa se ela está respondendo efetivamente o que o enunciado pergunta. Falar também um pouquinho para vocês sobre as questões de inglês. As questões de inglês são também diferentes de questões que a gente costuma ter em colégio ou pessoal que faz cursinho de inglês, porque elas não vão cobrar de forma tão direta o seu domínio do idioma. Vai ter, é claro, o inglês envolvido na questão, mas o que tu precisa saber vai ser parecido com a prova de linguagens no geral, as questões de português e de literatura. Vai ser alguma interpretação, alguma estratégia de coesão, até mesmo essas questões mais de sentido, relação entre dois textos, relação entre texto e imagem. Não é o inglês em si, não vai ter ali as palavras e tu tem que saber o significado. Isso é uma coisa que eu considero muito boa, porque às vezes tu não tem o domínio de uma palavra específica, duas palavras específicas do texto de apoio, não sabe o que elas significam, a tradução, mas se tu consegue ler e imagina o significado delas, tem uma noção da ideia geral do texto, já é o suficiente para responder a questão e tu não perde uma questão só por não saber uma ou duas palavras específicas do inglês. Não negligenciem as questões de artes, elas são poucas, mas o Enem é assim, a gente passa por uma diferença de poucas questões. Talvez se eu tivesse feito 5 questões a menos, eu não teria passado. Ou 5 questões a mais, poderia colocar outra pessoa dentro da lista. Então não negligenciem as questões de artes, deem uma olhada no conteúdo para elas. O que mais caiu nos últimos anos foi a arte contemporânea. E eu sei que isso dá um desespero, porque parece que é tudo muito doido, assim, muita invenção, muita coisa de outro mundo. Mas dando uma olhada nos conceitos mais simples, de intervenção, de interação da arte com o espectador, esse tipo de coisa, já dá para matar um monte de questão e isso vai te ajudar muito. E é claro, aquelas estratégias de provas mais gerais continuam valendo para linguagens. Vou inclusive deixar em algum lugar da tela, em um card, um vídeo meu que eu abordo essas estratégias mais gerais para a prova inteira. Por exemplo, não perder muito tempo em uma só questão. Se não consegue, pula para a próxima e no final você volta e olha, porque é uma prova de resistência, quase se fosse, né? É uma prova muito longa, é uma prova que demora muito tempo e a gente não pode se gastar por questões que têm uma chance maior de acabar errando. Geralmente, questões de interpretação de poemas são difíceis, mas isso não quer dizer que tu vai pular sem nem ler. Às vezes, é uma questão que tem um poema ali, mas a questão nem é de interpretação de poema, é de alguma variação linguística que aparece nele e é uma questão super fácil. Se tu só olhar o poema, se apavorar e pular, vai estar perdendo uma questão que vale bastante ponto no TRI. Então, não vá para a prova de linguagens achando que é só interpretação, estude o conteúdo em casa ou no cursinho, enfim, da forma que achar melhor, revise o conteúdo com aquelas revisões ativas, flashcards, ou revisando por resumo o que você faz de melhor, mas revise o conteúdo, fixe ele direitinho,
Não vamos perder ponto por bobagem, não vamos subestimar linguagens e achar que é uma área fácil, que na hora a gente desenrola. Quando a gente quer medicina ou algum outro curso bem concorrido, a gente precisa se ir bem em todas as áreas, não adianta ir muito bem em matemática e redação. E linguagens que pensou que na hora conseguia desenrolar, não deu muito certo e acabar perdendo a vaga por bobagem também. Depois de estudar o conteúdo, façam muitas questões e corrijam elas, porque as questões que tu errou, elas te ajudam mais do que as questões que tu acertou. São elas que vão te mostrar as ideias que ficaram fixadas de uma maneira um pouco errada na tua mente, os conceitos que talvez tu anda confundindo entre 2 ou 3, e quais são os conteúdos que tu precisa revisar, reforçar, porque não ficaram bem colocados. E basicamente era isso, o vídeo ficou curtinho, mas a ideia era essa mesmo, ser um apanhado de informações do que eu aprendi estudando linguagens e do que eu acho que pode te ajudar para tu fazer a melhor prova possível lá em novembro. Deixem nos comentários qual a próxima área que vocês querem que eu faça um vídeo assim. Muito obrigada por terem assistido, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, deixar uma força. E é isso, beijo!